como forma de sanar dúvidas, esclarecimentos, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de lançar lá na plataforma essa demanda. E o que é bacana? O que é bacana é que, além da gente solicitar as demandas por lá, vocês também vão controlar todas as manutenções que vocês realizam no empreendimento de vocês. Então, agora, tudo de forma automatizada e na palma da mão, né, através do celular. Então, eu vou passar a palavra para o Lion, que é a pessoa que nos ajudou a desenvolver aí essa plataforma, e ele vai estar dando todas as orientações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, algumas vocês podem colocar aqui no chat, aquilo que a gente não conseguir responder, até para não ficar muito, muito longo aqui, o treinamento, nós vamos responder todos vocês através do WhatsApp, ok? É isso, muito obrigada aí pela participação de todos. Certinho? Você está com a palavra, viu, Lai? Tá, joia. Obrigado, Regiane. Boa noite, pessoal. Como a Regiane me apresentou, me chamo Lai, eu trabalho na Guiares G2 Sistemas. Vou estar apresentando o sistema aqui para vocês, compartilhar a tela aqui, e aí a gente vai passar por cada parte do sistema, cada etapa, verificar como vocês vão fazer, né, esse passo a passo para abrir as demandas, para registrar as manutenções, e aqui também tem algumas funcionalidades disponíveis para vocês, tá? Vou compartilhar a tela aqui, e vocês que estão na reunião aqui, vocês me confirmam, por favor, se está tudo certinho? Regiane, você consegue me dar um toque só para estar apresentando? Está direitinho? Que beleza. Bom, pessoal, para a gente dar início aqui, eu queria conversar com vocês, primeiramente, sobre como vocês vão realizar o login dentro do sistema, tá? O acesso ao sistema, ele vai ser feito através do e-mail que vocês passaram para o cadastro da CCB. Então, quando vocês compraram um apartamento, vocês passaram esse e-mail, né, para a construtora. Então, vocês conseguem estar realizando o login do sistema com esse e-mail, tá? A gente tem um padrão de usuário para cada empreendimento, então, para o IP roxo e para o IP amarelo, tendo essa diferenciação no nome do empreendimento, tá? Caso alguém não consiga acessar pelo e-mail, a gente tem um padrão de usuário, que vai ser sempre o nome da construtora, o nome do empreendimento, o número do apartamento, o número do bloco, seguido da letra, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês, para a gente realizar login no sistema. E sempre que vocês forem realizar o primeiro acesso, a senha vai ser devo mudar, tá? De todos os acessos que vocês forem realizar pela primeira vez, tanto pelo aplicativo, né, que vocês vão fazer o download depois nas lojas, tanto disponível quanto em iOS, quanto para Android, tá? Aí vocês vão conseguir fazer esse acesso aqui utilizando esse padrão de usuário ou o e-mail que vocês passaram para o cadastro da construtora. Se vocês estiverem com dúvidas em qual e-mail que está linkado ali, vocês podem mandar essas dúvidas para o pós-obra que a gente verifica, mas é o e-mail realmente que vocês passaram ali nesse cadastro, tá? Então, para a gente realizar login no sistema, tanto pelo aplicativo quanto nessa visualização aqui na web, vocês vão estar de cara aqui com essa telinha, né? Aqui tem um campo para você inserir o seu usuário ou e-mail, e aqui o campo senha. Então, como eu comentei, né, a gente tem um padrão aí de usuário. Se não for utilizar o usuário, digita seu e-mail, né? Lion, @SG2Sistemas, ou @gmail, né, ali o e-mail que vocês passaram para esse cadastro. E a senha, devo mudar. Digitou o usuário, o e-mail, né, e a senha, clique aqui em entrar na minha conta. Quando vocês realizarem o primeiro acesso no sistema, ele vai mostrar essa mensagem aqui, orientando vocês a fazer a alteração dessa senha, tá? Faça a alteração da senha para criar, né, uma maior segurança dentro do sistema. Então, vocês vão clicar aqui em mudar agora, e aqui vocês vão colocar, né, uma senha confirmada, né, uma nova senha, confirme ela para atualizar essas informações, tá? Depois que vocês fizerem a alteração da senha, apresenta aqui uma mensagem de políticas de privacidade, é uma questão de sites mesmo. Se vocês tiverem interesse em ler, fique à vontade, né? E faça o aceite aí para que vocês consigam formalizar esse uso do sistema com os dados de vocês. Tá? Vou clicar aqui em recusar para a gente poder simular. Então aqui a gente tem a nossa tela inicial do sistema, tá?
Essa tela, ela traz para vocês todas as funcionalidades principais que vocês vão ter aqui. Tá? Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês do acesso ao manual de cada, né, unidade aí dos hábitos. Então, vocês têm eles disponível. Aqui eu estou no acesso do IP roxo, mas o acesso do IP amarelo vai ter ali o manual. Vocês conseguem tanto visualizar esse manual aqui dentro do próprio sistema, dentro do aplicativo, né, quanto fazer o download, baixar aí para o seu telefone para deixar ele disponível. Aqui nessa seção Databook, pessoal, é onde vocês vão encontrar os projetos dos apartamentos, tá? Vocês vão clicar aqui em visualizar e aqui inicia a navegação de pastas, né, para vocês encontrarem aí os projetos de cada área aí do apartamento de vocês, caso precise consultar, né, fazer alguma se enquadra alguma situação em que vocês precisam consultar algum desses documentos aqui. Tá? Eles ficam disponíveis aqui dentro do sistema, né, para você conseguir visualizar, para fazer o download novamente. Tá? Então, se porventura tiverem a necessidade de acessar os projetos, vai ser nessa aba aqui de Databook, que fica disponível na tela inicial. Tá? Por fim, aqui a gente tem vídeos disponíveis para vocês das áreas aí do prédio, do empreendimento, né, mostrando aí vários sistemas, né, como que eles funcionam, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem, né, algum auxílio aí com a equipe de gestão do empreendimento, né, então os vídeos eles ficam disponíveis para vocês visualizarem, tá? Vocês podem estar assistindo eles aqui dentro do sistema. É interessante, né, se quiser conhecer algum sistema aí do empreendimento, como que funciona o funcionamento, está disponível para vocês também, tá? O foco da gente, né, reunir vocês aqui agora, da gente fazer essa apresentação, principalmente da gente conversar sobre essas duas funcionalidades aqui, tá? Essa primeira funcionalidade é a funcionalidade de assistência técnica, tá? Que é a funcionalidade onde vocês vão estar abrindo as demandas de vocês. Então, os chamados e as demandas que vocês abrem por WhatsApp, a partir de agora, vocês estarão abrindo aqui, clicando aqui em acessar, ou aqui no menu lateral, ou no aplicativo, né, clicando em assistência técnica. Vocês clicam aqui, vem aqui para a aba de chamados, né, aqui dentro do sistema a gente chama de chamados, mas são as demandas que vocês abrem para a construtora. Né, aqui não tem nenhuma visualização, né, para exibir, porque a gente está utilizando um login novo, mas como que vocês vão estar realizando a abertura, né, dessa nova demanda, né? Então, vamos clicar aqui em novo chamado, tá? Clico aqui em novo chamado, a gente tem aí uns dados, né, previamente preenchidos, se foram passados para a construtora, né, com as informações da unidade, e vocês vão preencher aí os demais campos que não estiverem preenchidos. Tá? Vou criar aqui um exemplo. A gente está fazendo, então, aqui um nome do solicitante, né, para fazer a abertura, o chamado quem que está, né, fazendo a abertura dessa demanda, um e-mail, e um número de telefone no WhatsApp, né, para auxiliar aí nesse contato na análise dessa demanda, tá? Colocou as informações da unidade, tanto aqui, né, quanto pelo aplicativo, vocês vão conseguir fazer esse processo com bastante tranquilidade. Vou clicar aqui em avançar, ele vai avançando as etapas, e aqui a gente tem o campo de descrição do chamado, tá? No assunto, você pode colocar um termo, né, um título como uma descrição que seja mais resumida, por exemplo, infiltração no teto, né, e aqui você vai selecionar os demais campos, né, que forem referentes a esse assunto. Então, uma categoria para, né, referenciar essa demanda que você está abrindo, por exemplo, hidráulica. Preferência de horário da visita. Não é de fato o horário que a visita técnica vai ocorrer, mas você está passando para a construtora um horário dentre o horário comercial, né, que você está disponível ali, né, no seu apartamento, para a construtora conseguir mandar a equipe para fazer visita técnica. Tá? Então, é preferência de horário para você, né, dar uma base para a construtora conseguir te achar aí no seu hábito, tá? E você vai selecionar aqui um horário dentro do horário comercial, tá? Então, se você selecionar após as 18, às 17 horas, tá? O sistema não vai permitir, justamente prevendo que a equipe da construtora está disponível durante 8 às 17 horas, tá?
Se porventura, pessoal, acontecer de vocês não terem um horário disponível durante a semana, de segunda a sexta, tá? Vocês coloquem aqui um horário que vocês têm disponibilidade no sábado, e aqui no campo de descrição vocês adicionam um comentário. Olha, eu preciso ser atendido no sábado, porque eu não tenho disponibilidade durante a semana, porque eu trabalho, porque não vai ter ninguém em casa. Então, explique aqui no campo de descrição o porquê disso, tá? E aí vocês colocam aqui, né, um horário aí que vocês estejam disponíveis em casa no fim de semana, no caso no sábado, tá? Então coloca aqui o preferência de horário e aqui a descrição precisa ser algo, né, que descreva aí com mais detalhes o que é esse problema. Pessoal desse campo de descrição, tentem adicionar o máximo de informações possíveis para ajudar a construtora a analisar, né, a sua demanda. Então, infiltração aonde, né? Tem rachadura em qual local? Tentem realmente adicionar o máximo de informações para que a abertura da demanda ela não fique muito genérica, tá? Então, por exemplo, no teto da cozinha, se tiver mais alguma informação, né? Por exemplo, já é possível notar algumas manchas. Então, assim, tentem sempre, né, preencher isso aqui com o máximo de informações possíveis, tá? Preencher aqui com as informações da descrição, clica aqui em avançar, tanto aqui, né, nessa visualização quanto pelo aplicativo. E aí vocês vão vir aqui para a área de anexos, tá? Pessoal, vocês precisam necessariamente incluir algum anexo para ajudar na análise da demanda, tá? Então, é uma foto, um pequeno vídeo, algo que ajude ali a construtora a analisar se, né, onde é que é aquele problema para conseguir desmembrar ali, designar a equipe técnica da construtora, tá? Então, vou pegar aqui uma foto, por exemplo. As fotos, pessoal, nessa etapa aqui, pelo aplicativo, é interessante que vocês conseguem abrir a câmera dentro do próprio aplicativo, tá? Então, tem uma seção ali que vocês clicam para abrir a câmera, bate a foto do problema que vocês estão reportando e já fica mais tranquilo de vocês fazerem o envio desse anexo, né? Vou pegar uma imagem aqui para a gente dar sequência. Então, adiciono aqui uma imagem, né? Por exemplo, uma imagem de filtração. Pode ser uma ou mais arquivos, pelo menos um, tá? Vai clicar aqui em avançar. E aí a gente tem aqui os termos e condições da construtora. Pessoal, dentro do nosso sistema, a gente tem essa área na abertura de demandas para que você consiga verificar, né, se fazer uma análise se esse chamado é ou não é de responsabilidade da construtora, tá? A construtora, ela está apta e ela vai responder e resolver todas as demandas que vocês abrirem que for de responsabilidade dela, tá? Esses termos e condições aqui é apenas para orientá-los, né, para fazer uma análise se aquele problema que você está abrindo realmente precisa de uma visita técnica, tá? Porque no caso, né, da construtora classificar essa demanda como improcedente, ela pode ter a liberdade, né, de cobrar uma taxa pelo deslocamento da equipe técnica, né, por causa de que aquele problema que foi aberto não era de responsabilidade de fato da construtora, tá? Então aqui a gente tem os termos e condições e tem uma lista aqui, né, de situações, né, que podem se enquadrar, né, e classificar aquela demanda como improcedente. Por exemplo, mau uso do imóvel, né, em desacordo ali com o manual do proprietário, ausência das manutenções preventivas que estão previstas no contrato, estão previstas no manual, né? Então, tem aí algumas observações que a gente precisa que vocês se atentem antes de fazer a abertura dessa demanda. Tá? Abram as demandas cientes de que vocês estão concordando com esses termos, né, para vocês fazerem esse envio. Tá? Após vocês lerem esses termos, vocês precisam concordar com essas informações que estão aqui para vocês conseguirem salvar. Tá? Então, seleciono aqui, eu aceito os termos e condições após a leitura, clico em salvar, e aí o seu chamado, a sua demanda, ela está aberta, né, para a construtora, para vocês conseguirem enviar, né, essa demanda. Ela fica disponível aqui dentro do sistema para visualização, e todo o retorno que vocês forem ter com base nesse chamado, ele vai vir do sistema. Então, quando a construtora marcar uma visita técnica, quando fazer a finalização de um chamado, de uma demanda, vocês vão ter aqui
todo o histórico, né, desse atendimento, da assistência técnica que foi realizado durante o processo, né, após a abertura dessa demanda. Ok? Então, né, os chamados eles vão ficar salvos aqui, vocês vão ter sempre esse histórico aqui dentro do sistema. E além disso, vocês também recebem uma cópia, né, dessa demanda no e-mail que vocês utilizaram aqui para fazer esse cadastro, tá? Esse é o nosso primeiro tópico que a gente gostaria de apresentar para vocês, tá? A abertura das demandas. Eu acredito que vocês devem ter notado que é bastante tranquilo, né? Tem um processo de formulário que vocês vão preenchendo aos poucos, tá? Como eu comentei, pelo aplicativo tem essa possibilidade, né, de você estar abrindo a câmera e tirando a foto ali do problema da área. Então, vocês vão notar com o dia a dia que é bastante tranquilo de utilizar, tá? O segundo tópico que a gente quer apresentar para vocês hoje, né, as manutenções preventivas. Uma área dentro do mesmo sistema, né, então vocês vão, depois que vocês acessam aqui com o e-mail, realizam o login, vocês não precisam se preocupar, né, com mais nenhum login, né, que vai ter todas as funcionalidades disponíveis para vocês. Então, todas as manutenções que estão nesse acesso, ele é desse acesso desse apartamento, tá? Então, para a gente dar sequência aqui, vocês vão clicar, né, aqui em acessar, nessa segunda funcionalidade aqui de baixo, ou no menu lateral, em manutenções, opa, tá? E aí a gente vem aqui, né, para o plano de manutenção dessa unidade, desse apartamento, tá? Vocês vão clicar aqui em visualizar empreendimento, e aí a gente vem aqui, né, para as funcionalidades dos sistemas de manutenção. Pessoal, essa etapa, ela pode ser um pouquinho mais complexa, eu vou explicar, né, com detalhes, a gente também tem um tutorial, vai ter equipe do pós-obras aí disponível para vocês, para tirar dúvidas quanto ao uso do sistema, então, vou tentar passar aqui com bastante detalhe, mas eu acredito que com base na utilização vocês vão ter mais dúvidas, tá? Mas nós temos uma equipe aí disponível para dar suporte para vocês nessa etapa também, tá? O sistema de manutenção, ele é dividido nessas 5 abinhas aqui. Eu vou comentar essencialmente dessas 3 aqui, principalmente, porque vai ser o dia a dia de vocês, né, na rotina aí de uso com o aplicativo, tá? Essa primeira aba de estatísticas, ela traz para vocês uma visualização de uso do sistema de modo geral, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com nenhuma funcionalidade aqui dela. Precisa fazer alguma coisa aqui? Não. Ela já busca para vocês, né, que é para vocês terem um quantitativo das atividades, né, uma visualização, tá? Aqui na aba de manutenções, a gente traz para vocês todas as manutenções que estão listadas lá no manual do proprietário, tá? Então, essas manutenções que vocês estão vendo aqui são manutenções que vocês já tinham conhecimento que devem ser realizadas, né, estavam disponíveis lá no manual. O que a gente faz é sistematizar aquela seção de manuais, perdão, aquela seção de manutenções, para que vocês consigam ter isso, né, via sistema. Para que vocês consigam fazer não só acompanhamento, né, o registro dessas atividades, mas de uma maneira mais tranquila de vocês terem esses lembretes que vocês precisam realizar essas atividades, tá? Essa aba de manutenções aqui, pessoal, ela é essencialmente de consulta, né? Vocês conseguem consultar todas as atividades que vocês têm que estar realizando e que vocês já estão realizando no dia a dia de vocês, tá? A maioria das atividades aqui são atividades que vocês já fazem, né? Limpeza de janela, né? Manter o ambiente arejado, fazer algum teste ali de funcionamento de alguma área que precisa de um teste a cada período, tá? Então, são atividades, né, do dia a dia, que inclusive são diárias, previstas lá no manual, mas que vocês realizam aí, né, de acordo com a rotina de vocês. Dentro do sistema, isso vai aparecer essencialmente uma vez por mês, tá? Para que o sistema, né, consiga lembrá-los ali mensalmente que vocês precisam estar realizando essas atividades. Aqui na aba de manutenções, inclusive, vocês conseguem se preparar para manutenções que têm uma periodicidade maior, tá? De acordo aí com o manual do proprietário, vocês têm manutenções que são mensais, semestrais, anuais, né? Manutenções que estão previstas para serem realizadas para garantir a vida útil, né, do apartamento, do empreendimento, tá?
Então, por exemplo, anualmente, repintar forros do banheiro e áreas úmidas, né? Chamar uma equipe ou alguém que você conheça para estar ali, se necessário, fazendo a repintura, né? Alguma coisa, alguma área do seu apartamento. Então, uma vez no ano. Então, ou seja, você vai ter que se preparar ali, né? Vocês conseguem ter esse retorno aqui dentro do sistema para conseguir se preparar com mais calma para esses tipos de atividade. Beleza? Passando aqui para a aba de tarefas. Essa aba de tarefas, pessoal, ela é a aba que vocês vão vivenciar ela no dia a dia de uso do sistema, tá? Quando vocês realizam o login no sistema e entram aqui nessa abinha, o sistema ele já busca para vocês todas as atividades que vocês precisam se preocupar ali no mês, tá? No mês atual, no mês corrente. Então, por exemplo, a gente está acessando aqui em 20 de outubro, né? Então, a gente está no mês de outubro. E aqui o sistema buscou, olha, você tem tantas atividades previstas para serem realizadas em outubro, tá? Em novembro, né, sucessivamente aí, os próximos meses, o sistema ele já busca para vocês, né, para lembrá-los dessas atividades. Dentro do sistema, essas manutenções, elas passam por dois processos, que eu vou explicar e fazer um exemplo aqui para vocês, né, sobre como que vocês fazem o registro e a finalização dessas atividades, tá? Vocês estão vendo que aqui do lado, no aplicativo é bastante semelhante a essa visualização aqui, tem um campo para você selecionar, é um clique, né, um toquezinho com o dedo no aplicativo, para você selecionar aquela manutenção, aquela atividade. Então, por exemplo, olha, verificar o funcionamento do medidor das instalações de gás. Essa é uma atividade que pode ser realizada, né, por você ou por alguém que você conheça que sabe fazer, né, essa verificação, que você não necessariamente precisa contratar um terceiro para estar realizando essa atividade. Ela pode ser realizada, aqui no sistema a gente chama de empresa local, tá? Então, todas as manutenções que estiverem listadas como empresa local são manutenções que você já realiza no seu dia a dia mesmo, que você já tem esse controle, beleza? Então, aqui você vai selecionar a atividade, pode ser mais de uma atividade, se for, né, alguma atividades que tenham ali a mesmo equipamento, por exemplo, instalação de gás, bancadas e tanques, por exemplo, tá? Vou pegar essa primeira aqui para a gente fazer essa simulação. E aí, pessoal, até essa data aqui, né, essa data prevista aqui para essa atividade, essa manutenção ela fica com status de planejada. Tá? Ou seja, essa manutenção está planejada para ser realizada em outubro. Beleza? Então, após selecionar, vocês vão notar que o botão aqui de registrar tarefa, ele fica indicando, não sei como que está aí na visualização da live para vocês, mas ele indica, olha, você tem uma atividade para registro selecionada. Selecione a atividade, clique em registrar tarefa, e essa etapa de registro aqui, né, você vai fazer um processo que a gente chama de indicar ao sistema, ou indicar, né, para a sua utilização, que essa manutenção ela vai ser executada nos próximos 30 dias, tá? Por que isso? Para que você tenha calma ao utilizar o sistema, tá? O sistema ele não quer que você tenha aquela preocupação todo dia, tem que entrar no sistema, tem que fazer o registro, né? Ele te dá prazos, né, sistematicamente, para que você consiga comprovar essas atividades depois. Tá? Então, por isso que depois da data de registro, vocês ainda vão ter 30 dias para fazer a finalização. Tá? Para atividades do dia a dia, né, que você faz aí, por exemplo, manter o ambiente arejado, fazer limpeza, um teste de funcionamento, né, você pode fazer o registro e a finalização no mesmo dia que você faz essa atividade. Mas se porventura tiver alguma manutenção que você vai ter que contratar ou um terceiro, ou alguém que você conhece aí para fazer, por exemplo, a repintura de alguma área, né, depois você senta com essa pessoa e pede ela para te dar ali um recibo, alguma coisa, né, se você teve algum custo quanto a isso, para você fazer a finalização com mais calma. Então, por isso que vai ter esses prazos dentro do sistema, né, de 30 dias ainda após essa etapa que eu estou mostrando para vocês. Então, só recapitulando, né, voltando aqui só um minutinho. Eu cliquei aqui, né, para selecionar a manutenção, cliquei em registrar tarefa, abriu esse formulário aqui, e nessa etapa aqui, pessoal, vocês vão indicar o fornecedor dessa atividade. Eu já adianto para vocês que a maior parte das manutenções que estão listadas aqui são vocês mesmos que vão estar realizando, né? Ou uma equipe que você, né, designar aí, por exemplo,
marido ou meu primo conhece algum equipamento, vai estar realizando esse teste aqui para mim. E o que vocês vão selecionar aqui no campo de fornecedores? Aqui embaixo a gente tem um fornecedor que é referente a apenas atividades que o usuário está executando, que você está executando, tá? Então, principalmente as manutenções que são locais, que são para o usuário, que estão listadas lá no manual. Então, vocês vão sempre selecionar essa aqui, olha, prestador de serviço do usuário, né, referente aí a apartamentos, para que o sistema entenda que essa manutenção ela está sendo realizada por você, né, ou por alguém que você conhece, ou alguém que você tem ali, né, um contato. Não é, de fato, um fornecedor especializado, uma equipe autorizada, capacitada ali em registro com CNPJ. Então, essas manutenções locais, eu sempre recomendo que vocês listem, né, como esse prestador de serviço. Os demais fornecedores que estão listados aqui são fornecedores que a construtora indicou lá no manual, né, para estar como recomendados a estarem realizando manutenções preventivas para vocês, né, ou que foram contratados na construção do prédio. Vocês não são obrigados a chamar esses outros aqui, tá? Por isso que tem esse genérico aqui para vocês indicarem, né, esse fornecedor como alguém, né, que está prestando serviço para vocês, tá? Os outros campos não são obrigatórios nessa etapa de registro, tá? Vocês podem clicar aqui em salvar. Como eu comentei, você terá até 30 dias para fazer essa finalização. Aqui, inclusive, pessoal, está escrito nota fiscal, mas eu adianto para vocês que o tipo, né, de registro aceito por cada manutenção está escrito lá na descrição, tá? Então, nota fiscal é um termo generalizado dentro do nosso sistema para falar que você vai aceitar, né, uma documentação, tá? Então, você vai clicar aqui em sim, efetue o registro. E aqui, olha, na descrição da atividade tem assim, ó, tipo de registro aceito, fotos ou vídeos, né, se for o caso de uma empresa especializada, né, fotos, vídeos, um recibo, né, alguma coisa que possa, né, ser aceito ali naquela área, tá? Então, verifiquem aí os tipos de registro aceito, porque nem sempre você vai ter uma documentação, né, um comprovante fiscal sobre aquilo. Então, por exemplo, se for verificar funcionamento do medidor das instalações de gás, né, no dia que você for fazer essa verificação, abre o seu aplicativo, bate uma foto, né, para você fazer ali essa finalização, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar uma imagem aqui. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma finalização das atividades, né, de verificação do funcionamento do medidor de instalação de gás. Essas manutenções, vocês vão notar, né, perdão, não comentei, que a manutenção ela ficou aqui marcada como em execução, né? Então, vocês ainda vão ter 30 dias, né, a partir dessa data de registro, fica aqui salvo o reloginho, hoje são 20 de outubro, você tem até 20 de novembro para efetuar o envio dessa comprovação, dessa finalização, tá? Então, mesmo processo, pessoal, vocês vão clicar aqui para selecionar a atividade, só que agora, né, tem aqui um indicativo no botão de finalizar tarefa, tá? Clicando aqui em finalizar tarefa, abre aquele mesmo formulário, com exceção aqui do fornecedor que já está preenchido, né? Ele abre em branco, mas já tem aqui aquele fornecedor que a gente preencheu. O campo de observação, sempre que vocês tiverem alguma observação interessante que vocês queiram deixar em histórico, vocês podem estar adicionando, né? Por exemplo, manutenção realizada, né, em conformidade, alguma coisa do tipo, ou se precisar acrescentar alguma informação a respeito do prazo. Então, sempre utilize desse campo aqui, né, para fazer né, construir esse histórico. E aí, aqui no campo de comprovantes fiscal, vocês vão estar enviando, né, essa comprovação, essa foto, por exemplo. Então, por exemplo, estou mexendo aqui nas instalações de gás. Peguei aqui uma foto, né, eu bati uma foto ali no aplicativo, né, que comprove aí essa atividade, né, que se referencia a essa atividade. Vou clicar aqui em salvar e aí em execução essa atividade ela vai para realizada. Beleza? Então, pessoal, a rotina que vocês precisam ter com o sistema de manutenção é a seguinte. O sistema já traz todas as atividades que vocês
tem que realizar ali no mês, que vocês já realizam. Depois vocês peguem, né, em cada acesso, deem uma lida aí, vocês vão notar que são atividades que vocês já fazem mesmo no dia a dia de vocês, tá? E essas manutenções, inclusive, servem de análise para a construtora classificar, né, as demandas como procedentes ou improcedentes, dependendo da área, tá? Então, manter esse registro dessas manutenções, comprovar que vocês, né, estão tendo essa preocupação com essa limpeza, né, com todas as atividades dentro do seu apartamento, né, valida, inclusive, a garantia que a construtora tem com vocês, tá? Por último, pessoal, aqui a gente tem um chat de suporte, tá? Eu recomendo sempre a utilização do chat quando vocês precisarem tirar alguma dúvida com relação ao uso do sistema, tá? Pode estar tirando dúvidas por aqui também, que a gente tem uma equipe disponível aí de 8 às 18 horas, tá? De segunda a sexta, para estar fazendo aí um suporte a vocês, tá? Manda uma mensagem se identificando, eu sou morador aqui do apartamento tal, do IP Roxo, eu estou com dúvida aqui quanto ao registro das manutenções ou alguma coisa nesse sentido. Então, além do pós-obras, né, quanto ao uso do sistema, vocês também têm o nosso chat disponível aqui, tá? O chat é exclusivamente para assuntos referentes ao sistema, tá? Então, se porventura tiver alguma questão que vocês precisam verificar com a construtora, que não seja referente ao sistema, aí vocês continuam usando, né, e que não seja a abertura de uma demanda, vocês continuam usando os canais que a construtora tem com vocês. Bom, eu acho que é isto. Eu queria só completar e dizer o seguinte, que, na verdade, a plataforma ela vem para facilitar a nossa vida e para também deixar tudo aqui arquivado, né? Tudo aquilo que for feito vai ficar arquivado aqui. Então, por exemplo, se hoje você abre uma demanda, as fotos da demanda vai ficar lá, o profissional que realizou o reparo vai estar lá escrito, a data que a gente realizou o reparo. Então, vocês vão conseguir monitorar e acompanhar tanto as demandas quanto as manutenções. E vocês vão receber nos e-mails de cada um de vocês tudo o que acontecer durante o mês, todas as demandas que foram abertas, qual que é a situação que ela está atual, se ela está em execução, se foi finalizada, se não foi, entendeu? Até porque, na hora que vocês finalizarem a demanda lá, vocês mesmos vão assinar no aplicativo aí com o dedinho lá, né, o visto de vocês para formalizar de que realmente a demanda foi concluída. Então, assim, na verdade, não vem para dificultar a nossa vida, muito pelo contrário, vem para tentar otimizar e facilitar nosso dia a dia, tá? Então, assim, nós do pós-obra, pessoal da obra também está disponível para poder dar o apoio. A gente tem esse sitezinho, esse enviar mensagem aqui, que acaba vocês podendo ter acesso para questionar as dúvidas. E a CCB, assim, está à disposição de vocês. Nada vai mudar, gente, com relação ao atendimento das demandas. O que vai mudar é que agora nós estamos automatizados, acompanhando a modernidade. É só isso, tá? Eu sou a Rejane, né? Até esqueci de falar no início, sou a gestora do Departamento de Pós-Obras e estou à disposição de vocês aí, juntamente com a minha equipe. Tá certo? Eu agradeço a participação de todos, né? E nós estamos disponíveis, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Um grande abraço aí a todos. Nós vamos finalizar agora. Mais algum complemento, Laio? Não, eu acredito que é isso mesmo, tá? Muito obrigada aí pelo seu treinamento, tá? E obrigada aí a todos que participaram e estavam envolvidos aqui nessa live, tá bom? Um grande abraço a todos.